Odineia do Nascimento, eu tenho 3 contratos no Itaú desde 2020 e eles não fazem portabilidade nem refinanciamento. Já vou explicar essas regras aí para vocês, tá? Vamos lá, Maria Lúcia, o banco fez um financiamento pessoal e levou meu benefício para outra cidade sem meu consentimento. Eu não pedi, está descontando quase tudo do meu pagamento, estou sem receber nada. O que eu faço? Dona Maria Lúcia, neste caso aqui, a senhora pode pedir a portabilidade novamente para o banco que a senhora recebia. Provavelmente a senhora fez um crédito pessoal, certo? Quando faz o crédito pessoal, dependendo do banco que foi feito, eles realmente fazem a transferência do benefício para o banco que está sendo feito o crédito pessoal. Caso a senhora não queira permanecer nesse banco, a senhora tem o total direito de pedir a portabilidade de volta para o banco que a senhora recebia anteriormente, tá certo? A dona Luzia de Aroeiras, eu gosto muito de escutar você falar. Muito obrigada, dona Luzia. Muito obrigada, viu, pelo carinho. O Jefferson tá aqui com a gente. Troca de banco que para de descontar, né? No caso, vai parar de descontar porque não vai estar recebendo mais naquele banco, tá? Isso é o caso da cliente que acabou de perguntar agora, que trocou de banco. Então, ele está sugerindo que ela troque de banco. Pode trocar, vai parar de descontar, porém, vocês não podem esquecer, a dívida continua, tá? Não vai descontar da conta porque você não vai estar recebendo mais por aquele banco. Então, a dívida continua. Não se esqueçam disso, tá certo? O João Batista tá aqui, boa noite. O Renato, eu tenho 21 parcelas pagas no Olé, não quer fazer o refinanciamento, a taxa de juros é de 1,30. Bom, Renato, vamos lá, né? Para muitos que colocaram aqui, deixa eu achar mais um caso, ó. Tem o cartão que desconta desde 2017, nunca acaba. Será que entrar com um advogado isso acaba? Tem que verificar, fazer uma análise primeiro, tá? Bom, tem muitos aqui colocando, né? Ó, a Jailma colocou o pago do CTLE em 14 parcelas, não tô conseguindo fazer nada. Pago a parcela de 511,79. Bom, tem muitos colocando aqui o valor de parcela que paga, certo? E que não está conseguindo refinanciamento, não está conseguindo uma portabilidade. Pessoal, realmente, tá? O que acontece? De 2020 e 2021 foi um momento em que teve muitas renovações, tá? Muito refinanciamento e mas muita portabilidade. E aí foi o momento em que aconteceu o quê? Nesse momento de renovação, foi o momento em que colocou os contratos numa taxa de juros mais baixa. Por quê? Para dar limite naquele momento, tinha que ser feito dessa forma, porque muitos questionam assim, nossa, mas por que o banco colocou numa taxa tão baixa? Porque se não colocasse naquela taxa, naquela época você não tinha conseguido fazer a renovação, certo? Então, por isso que muitos contratos estão com taxa de juros muito baixa. E o que acontece? No ano passado, nós tivemos o aumento da taxa de juros do consignado. Então, a taxa de juros do consignado era de 1,80, ela foi para 2,14, certo? Se não me engano, era 1,80 e subiu para 2,14, se eu não estiver enganada, mas eu acredito que seja 1,80. 2,14 é a atual. E aí, o que aconteceu? Com isso, os bancos não conseguem mais tabelas tão baixas como aconteceu lá atrás, em 2020 e 2021. Por isso que tem muitas pessoas, que têm contratos de 2021 e não conseguem renovação. Eu tenho contratos de pessoas de 2020 que não conseguem renovação, certo? Porque o vilão dessa história é a taxa de juros.
Claro que nós temos que seguir a regra da quantidade de parcelas pagas, tá? Não podemos nos esquecer, mas o que eu percebo na maioria dos casos é assim, as pessoas têm mais de 12 parcelas pagas, porém, não tem uma taxa de juros boa, ou seja, uma taxa de juros mais alta para conseguir se enquadrar, como eu contei desse caso dessa cliente, que ela estava com uma taxa de juros de 2,01%. Então, a taxa de juros dela realmente é uma taxa de juros boa para conseguir fazer um refinanciamento, tá?